Irmãos, muitas vezes a gente tem uma visão um pouco errada dos personagens bíblicos, daquilo que, quem sabe, aprendemos na época de infância, né? Como se fossem grandes heróis. Eu sei que já teve irmãos que até participaram de acampamento dos heróis aqui da Bíblia, de Sansão, de Davi, de Abraão, de Daniel, de Esther e tantos outros, né? Mas, na verdade, quando nós estudamos a história bíblica, nós encontramos que não há tantos heróis assim. Só há um. Só Cristo é o verdadeiro herói. A Bíblia ela faz a questão de mostrar a falha dos servos de Deus, mostrar que nem sempre eles acertaram, porque eles são como nós, humanos como a gente, falhos, limitados, pequenos. Deus não. Deus é Senhor de todas as coisas. Então a Bíblia mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, menos um, Cristo não pecou. O homem perfeito, o varão perfeito de Deus, este sim não pecou. Quando a gente olha para a história de Esther, eu creio que muitos aqui que cresceram na igreja, talvez tenham aquela visão de uma história maravilhosa, de uma grande história de amor, de uma rainha belíssima que conquistou o coração de um rei, como se a história fosse mil maravilhas. E quando a gente estuda a palavra, a gente percebe que não é bem assim. A história é repleta de erros, inclusive de Esther, de Mordecai, tirando, claro, os erros do rei Assuero, de Amã, de todos os personagens aqui. Mas apesar dos erros, apesar das falhas, nós vemos o principal personagem, que é Deus, agindo o tempo todo. A gente pode lembrar de outros personagens da palavra que erraram. Vamos lembrar um pouquinho de Noé? Lembram que Deus preserva Noé como o único que não se contaminou com as coisas dessa vida, não é verdade? Todos eram corruptos, todos viviam do jeito que bem entendiam. Deus precisa mandar um dilúvio e ele preserva um homem, uma família, a família de Noé. Mas o que acontece logo depois que baixaram as águas e eles desceram dali? Noé se embriaga. Noé tinha defeitos, tinha pecados e cometeu um pecado que trouxe consequências para sua família. Mesmo um homem que andou com Deus cometeu este pecado diante de Deus, para mostrar que se Noé, que andava tão bem com Deus, que comparado com toda a sociedade era um homem de Deus, um homem, né, que procurava caminhar no temor do Senhor, se ele pecou, quanto mais nós estamos sujeitos, devemos tomar ainda mais cuidado. A palavra de Deus depois vai falar de Abraão. Abraão era mesmo o pai do quê? Da fé. Mas quantas vezes na história de Abraão nós vemos a falha de Abraão em não ter fé para crer no poder de Deus, na graça de Deus, por diversas vezes, não é? Às vezes que ele achou que poderia acontecer algo contra a sua família, contra a sua esposa, e ele de certa forma, né, vai racionalizar as coisas, vai mentir e vai tentar manipular. Às vezes que Abraão, aliás, não somente ele, mas ele e Sara, duvidam da promessa de Deus e resolvem ter filho não dentro do padrão de Deus, filho com a escrava Agar, e a confusão até hoje entre judeus e árabes vem por causa da falta de fé de Abraão. Então vejam só, o homem, o pai da fé, segundo a Bíblia, que está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, como um homem de fé, ele ainda assim não teve fé em alguns momentos da sua vida. A gente é diferente? Não. Quando as coisas apertam, quando o calo aperta, né? Quando a tribulação chega, quando a enfermidade vem, quando o desemprego aparece ou bate na nossa porta, o que a gente faz? A gente tende a se desesperar, a gente fica com o coração inquieto, ansioso, sem fé. Precisamos aprender a confiar mais em Deus. Mas se até mesmo o pai da fé falhou, nós também estamos sujeitos a falhar. Podemos lembrar dos descendentes de Abraão, não é? Como tanto seu filho e seu neto errou na criação de filhos. Isaac, por exemplo, né, preferindo a Esaú, bajulando totalmente Esaú, e a sua esposa Rebeca bajulando outro filho, Jacó, e a confusão armada na família, porque pais não podem tratar filhos de maneira diferente. E toda essa confusão que aconteceu na briga dos irmãos, que resultou inclusive aqui, porque Amã, um dos personagens que nós vamos ver daqui a pouquinho, é descendente de Esaú.
De onde começou o erro? Começou o erro lá na casa de Isaac. A forma como Isaac tratou Esaú diferente de Jacó. A forma como Rebeca tratou Jacó diferente de Esaú. Nós temos que tomar cuidado, diferente no mau sentido, né? Um bajulando o outro. Claro que cada filho é diferente, precisa ser tratado de maneira diferente, mas com o mesmo amor, com a mesma admiração, com o mesmo cuidado. O mesmo fez Jacó, tendo lá José, o seu preferido, e a confusão foi armada por culpa de Jacó e José gostou. José, nós sabemos que José é um personagem maravilhoso, que um baita de um exemplo a todos nós. Mas como ele chegava nos seus irmãos, aproveitava, né, o amor que o seu pai tinha por ele, diferente dos outros irmãos, e como ele aproveitava isso para zombar, para provocar a ira aos seus irmãos. E o resultado foi que ele foi vendido, e a família toda foi desmantelada, e Jacó teve que amargar a tristeza de achar que o filho estava morto. Tantas confusões que a Bíblia mostra. Podemos lembrar de outros personagens. Moisés, o homem mais manso. Lembram que por falta de mansidão, ele cometeu alguns erros? Ele mata o soldado egípcio. Bateu forte demais o soldado egípcio. E isso fez com que ele precisasse sair de lá, não é? Sair do Egito. Passar 40 anos num deserto. Quando ele volta, parece que ele não aprendeu muita coisa, porque quando ele vê o povo de Deus lá naquela festa, ele fica irado com Deus, aliás, não com Deus, com o povo de Deus, e ele quebra as tábuas da lei por causa da idolatria do povo de Deus. Não era para ele quebrar as tábuas da lei, mas ele não conseguia se controlar. O homem mais manso, segundo a Bíblia. Olha só. Depois ele bate na rocha, né, para que a água saia ali da rocha, também no momento de ira de Moisés. Aliás, quem é manso sabe bem disso, ou quem convive com pessoas mansas sabe bem disso, né? Aliás, os jovens aqui sabem como é que é, eu tenho um pouquinho desse perfil. Antes de ser crente eu não era manso, eu era muito irado. Mas Deus fez uma obra que é inacreditável, né? E eu me tornei alguém manso. Mas é aquele problema, não tira o manso do sério, porque ele perde as estribeiras. E os jovens já viram algumas vezes, principalmente em acampamento, está chegando acampamento, ainda bem que o Ricardo é mais tranquilo, né? Entre aspas. Mas num momento difícil, de pressão, a gente erra, a gente falha, a gente fala aquilo que não deveria, porque a gente perde as estribeiras. Se o próprio Moisés, o homem mais manso, pecou por falta de mansidão, nós estamos ainda mais sujeitos. Vejam que a Bíblia vai mostrando isso claramente. Podemos lembrar de outros personagens. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Os pecados cometidos por Davi, pecados relacionados ao seu coração. Seu filho Salomão, o homem mais sábio, pecou por falta de sabedoria. Tantos exemplos bíblicos que nós temos, e não é diferente com Esther. Esther e Mordecai não são exemplos para nós de fé, de vida com Deus, de obediência. Aliás, se você compara a atitude de Esther e Mordecai com Daniel e seus amigos, Daniel e seus amigos dão um show em Esther e Mordecai. Eles estão vivendo quase na mesma época. Daniel e seus amigos no começo do exílio, um momento ainda mais crítico do que este. Eles aqui estão no final, né, na volta, na caminhada de volta para o exílio e não sendo bons exemplos. Apesar de tudo isso, Deus vai conduzindo a história de Esther e pela providência de Deus, Deus vai desenhando um cenário de livramento, de amor para com seu povo. Apesar dos nossos erros, Deus faz isso na nossa vida. Deus é gracioso para derramar bênção, mesmo quando nós falhamos. E aí vamos para o texto do capítulo 2, que é o encontro de Esther com o rei Assuero. Vamos lá, capítulo 2. O texto diz assim: passadas estas coisas, passadas que coisas? Quais coisas? Quanto tempo se passou? Cerca de 4 anos, aliás 3 anos aqui mais ou menos. Passados 3 anos daquele episódio que vimos a semana passada, onde a rainha Vasti não quis participar daquela festa louca, com muita bebida, com a embriaguez do rei, ela não quis ser objeto do rei, ela se recusa a estar na presença do rei, com atitudes certas. A Vasti teve coragem de se impor naquele momento e de não fazer a vontade do rei, só que isso custou, né, que ela perdesse a coroa. Então o texto agora vai dizer: passadas estas coisas, depois de 3 anos, então talvez o texto esteja se referindo não só ao episódio com Vasti, mas um outro episódio histórico
que foi muito interessante, né? Ele vai à guerra contra os gregos, ele invade a Grécia, causa alguns problemas para os gregos, mas ele é expulso de lá, ele perde a batalha contra os gregos. Então não dá para saber se ele está se referindo somente a essa questão com Vasti ou aquela questão também da guerra contra os gregos. Passadas essas coisas, vamos voltar lá para o texto, e apaziguado já o furor do rei, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei, e assim se fez. Olha só, o decreto que o rei vai mandar agora, né? Vai determinar. Vamos sair pelo reino, descobrir quais são as meninas mais belas. Jovens virgens não podem ser casadas, mulheres casadas, jovens virgens, solteiras, belíssimas, né? Ou formosas, segundo diz o texto, moças virgens de boa aparência e formosura, e que vai sair não só pela cidadela de Susã, mas todo o reino, que ia da Etiópia até a Índia. O decreto é para todas as cidades, trazer mulheres de todos os lugares, desde que elas tenham essa característica, mulheres, moças virgens de boa aparência e formosura, para ser a próxima rainha, no lugar de Vasti. Isso é claro que agradou o rei, não é bobo nada, né? Aliás, os servos aqui estão tentando agradar o rei, apaziguar o furor do rei, acalmar os seus ânimos, e aí, até porque ele havia perdido a guerra contra os gregos, ele fez todo aquele banquete para tentar guerrear e ter forças para guerrear contra o rei da Grécia, mas ele perde a guerra. Então ele está enfurecido pelo que a sua esposa Vasti havia feito com ele, e também, provavelmente, ele está enfurecido por ter perdido a guerra. Pois bem, o texto vai mostrar agora, verso 5, que o decreto, né, foi dado e descobrem algumas mulheres aí, dentre elas Esther. Então vamos lá para o verso 5. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, Mordecai, da descendência de Saul, dos benjamitas, da família de Quis, descendente direto do rei Saul. Ele criara a Hadassa, que é Esther. Ela tem dois nomes aqui, né? O nome hebraico, Hadassa, que é uma planta, uma murta, uma planta, e é dado a ela o que provavelmente era dado a todo judeu, como foi com Daniel e seus amigos, como foi com Mordecai. Nós só temos um nome dele aqui, provavelmente de onde vem o ídolo Marduk, o ídolo babilônio Marduk. Então, Mordecai, nós não sabemos qual é o nome hebreu dele, está revelado aqui apenas o nome medo-persa ou babilônico. E aqui também, Esther é um nome de uma deusa dos babilônios, né? E significa estrela, de onde os romanos vai tirar a estrela de Vênus, a estrela da manhã, e que o próprio Cristo lá, o Apocalipse vai dizer que se refere, na verdade, a estrela da manhã é a Cristo, não é a ídolo de Babilônia e muito menos a deusa Vênus dos romanos, né? Mas aqui o texto vai dizer que ela tem dois nomes: Hadassa, o nome hebraico, significa planta, murta, e Esther, estrela, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, na verdade, ela era prima de Mordecai. Mordecai, com certeza, era muito mais velho do que ela, então era uma espécie de tio, e que se tornou o pai dela, né? O pai adotivo. Na verdade, eles eram de parentesco mesmo, primos, tá? E o texto vai mostrar que Mordecai a tomara como filha, porque ela ficou órfã de pai e mãe, provavelmente muito cedo. Mas olha que interessante,
O decreto do rei era mulheres, né, virgens de boa aparência e formosura, mas Esther é muito mais do que isso. O relato diz que ela era bem mais do que isso. O texto diz lá no verso 7, ela era jovem bela, de boa aparência e formosura. Ela sobrepujava todas as características que o rei havia determinado. Então, ela estava com certeza bem, né? Bem provavelmente ela seria uma das escolhidas. E o verso 8, em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Olha só que coisa interessante aqui. O texto diz que o líder, o eunuco que cuidava da casa dessas mulheres e que precisava preparar essas mulheres para se encontrar com o rei, uma preparação que nós vamos ver daqui a pouco que durava 12 meses de preparação, tá? Ele percebe que Esther é diferente das demais. E Esther, ela se esforça em ser diferente. Provavelmente ela era mais simpática que as demais. Ela estava gostando da ideia, né? A impressão que o texto mostra é que ela está se esforçando, ela está gostando da ideia de ganhar esse concurso. É um concurso de Miss aqui para ver quem vai ser a Miss, que vai ser a rainha. Todas as outras serão concubinas apenas do rei, mas uma delas será a rainha no lugar de Vasti. E o texto mostra que Esther parece gostar da ideia, porque a expressão usada aqui, alcançou favor perante ele, é diferente daquilo que Daniel e seus amigos alcançaram da graça de Deus. Lá no tempo de Daniel e seus amigos, a expressão usada ali é Deus deu graça. Aqui, Deus está dando graça, mas mais que isso, ela está se esforçando por conseguir. Ela está dando um jeito, né? Parece que ela era muito simpática e tratou muito bem Hegai e as pessoas ao seu redor. Ela com certeza deveria ser alguém muito agradável, além de ser muito bela. O texto vai dizer agora, verso 10. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Vejam aqui alguns defeitos, alguns erros, tanto dela quanto de Mordecai. Não diga que você é crente, não diga que você é de Jesus. Bem isso que foi feito. Melhor não contar que é crente. É isso que a gente fala com os nossos filhos. Filho, você vai para a escola, não conta que você é crente não, hein? Hoje está mais fácil esconder que é crente, não precisa trazer a Bíblia assim, traz aqui, né? Antigamente, o pessoal aqui da velha guarda sabe disso, os dias de ir para a igreja, todo mundo falava, olha os crentes indo para a igreja, né? A Bíblia debaixo do braço. Hoje não precisa disso, é facinho esconder que é crente. Você pode ser crente somente aos domingos e durante a semana ninguém sabe. É agente secreto de Jesus, ninguém sabe que você é de Cristo. É isso que Mordecai está dizendo a ela. Vejam que há alguns problemas aqui. Não foi isso que Daniel e seus amigos fizeram no exílio. Eles deram demonstração da graça do poder de Deus e os amigos de Daniel ainda se colocaram prontos a morrer pela fidelidade a Deus. Daniel 3, quando foram jogados, lançados na fornalha ardente, né? Mas aqui não, Esther, ela está obedecendo o seu tio ou o seu primo, né? Porque o primo Mordecai está dizendo a ela, olha, não declare que você é do povo de Deus. Não diga que é do povo de Deus. Verso de número 10. Verso 11 agora. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, olha só, 1 ano de tratamento, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. 6 meses de um tipo de tratamento, 6 meses de outros. E outra coisa interessante que a maioria dos estudiosos defendem, com uma alimentação especial, que não ia de acordo com a lei judaica. A ideia na época, mulheres, fiquem abismadas, mas a ideia é que elas engordassem.
Olha só que interessante. Por quê? Porque o conceito de beleza daquele tempo para o Oriente, aliás, boa parte dos países do Oriente mantém esse mesmo conceito. A mulher bela não pode ser magra. Então, não era assim como nos nossos dias, que hoje a modelo tem que ser magra demais. Naquele momento, em alguns locais, era diferente naquele tempo, né? Elas tinham que comer, claro, uma comida bem regrada, mas para que elas ficassem ainda mais belas. Isso é curioso, porque isso é bem cultural, né? E a gente não tem que ficar indo atrás da beleza, primeiro, da beleza exterior, para começar. Segundo, daquilo que a mídia ou os programas de TV querem inculcar na nossa mente e na mente dos nossos filhos, que nós temos que ter o corpo tal, como se o modelo lá, o Brad Pitt, fosse, né, um modelo padrão. Não é assim. Primeiro, porque Deus vê o coração. Não é? Segundo, que as modelos... Vamos pensar numa atriz aí, Angelina Jolie, que é muito magra, pode ser bonita para alguns, mas para outros não. Eu estive em Aracaju algumas vezes, a família da minha esposa é de lá, e o conceito dos sergipanos é: mulher bonita é mulher que não é magra. E eles acham feia a Angelina Jolie. Olha que interessante. A mesma coisa está acontecendo aqui. Essas mulheres recebem um tratamento especial, com produtos especiais. Vamos lembrar que a mirra, por exemplo, é um dos produtos mais caros que existia naquele tempo. E ela está recebendo vários tratamentos, ela e outras mulheres, mas também alimentos especiais para que se tornem ainda mais belas. Verso 13. Então é que vinha a jovem ao rei, depois de 12 meses do tratamento, então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então, olha só, quando chegava o tempo de chegar até o rei, de se apresentar até o rei, dava-se a essa mulher o que ela queria ali naquela casa. O texto não é claro para dizer o que aquelas mulheres levavam. Talvez alguma joia que elas gostassem, talvez um perfume muito caro, talvez uma roupa. O texto não mostra exatamente. Talvez cada mulher buscava algo e saía de lá para se apresentar ao rei com esse presente dado a ela. Aí o verso 14: à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e se ela fosse chamada pelo nome. Então ela ia para uma outra casa, não é? E quando o rei quisesse, ela tinha que se apresentar diante do rei e passar a noite com o rei. Tudo claro, em desacordo com o padrão de Deus, né? Ele é um rei ímpio, ele é um rei que está tratando mulheres como objeto. Isso é muito claro. Nós vimos isso desde o primeiro capítulo, como ele faz com Vasti, e Vasti se recusa a viver dessa forma. Mas essas mulheres estão aí se submetendo a esse rei incrédulo, esse rei cruel, e que queria apenas aproveitar das mulheres. Se ele gostasse de uma delas, ele chamava ela novamente, e ele está em busca de uma nova rainha, uma nova esposa. Verso 15 agora. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Vejam que ela é sábia, ela busca orientação de Hegai. O que eu posso levar aqui? O que você acha que eu devo levar? Talvez Hegai conhecia muito bem o gosto do rei, e dizendo: olha, me dá uma dica, né, de como eu posso agradar o rei. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam, diz o texto no verso 15. Verso 16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ela realmente sobressaiu das demais, ela agradou ao rei com toda a beleza, formosura e provavelmente o seu jeito simpático de ser, conquistando não só o rei, mas várias pessoas gostavam muito de Ester, né? Talvez saber lidar com pessoas, quem sabe uma menina muito educada, e assim ela foi conquistando a todos ali no palácio. O rei faz dela a rainha em lugar de Vasti, como diz o verso 17. O que acontece? O rei está feliz da vida. Verso 18.
Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, os seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Alívio às províncias, talvez aqui refira-se a um feriado que ele deu, talvez de alguns dias, e a diminuir ou conceder isenção de impostos. De tanta alegria que o rei estava, tanta generosidade, ele fez uma grande festa em todo o seu império. Verso 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Provavelmente Mordecai aqui já é um oficial, ele está ali vivendo no palácio e acompanhando a vida de Ester, procurando saber detalhes da vida de Ester. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandado de Mordecai como quando a criara. Ela continua sem contar para ninguém que ela é uma judia. Uma mulher que teme a Deus, que ama ao Senhor, ela está escondendo essa questão da sua fé por enquanto. Verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Essa é a narrativa e eu queria tirar apenas 3 lições muito rápidas aqui do texto. A primeira delas é a providência de Deus. A providência de Deus. É impressionante que apesar das falhas dos personagens, apesar da falta de fé dos personagens, do medo que eles tinham, claro, não era por menos, eles estão diante de um cenário de um incrédulo, de um rei ímpio, de um rei que trata as pessoas como se fosse simples objeto, e ele preocupado com a sua própria sobrinha, ou com a sua própria prima, né, que ele a tem como filha, ele está tentando preservar a vida dela. Mas olha que interessante, apesar de todos os detalhes errados aqui dos personagens bíblicos, Deus está cumprindo a sua vontade e corrigindo toda essa história que, né, a culpa Deus não tira de nós, né? Aliás, é interessante essa questão da soberania de Deus versus responsabilidade do homem. Ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, Ele não tira de nós a nossa livre agência, a nossa responsabilidade em nossas atitudes. E parece que Deus age da seguinte forma, pelos relatos da palavra. Ele vai deixando a gente agir, né, ou personagens agindo como nós queremos muitas vezes, para depois Ele mostrar que nós falhamos demais e que nós não sabemos como corrigir e nem temos como corrigir. Mas com a graça dele, com o cuidado dele, ele vai colocando as coisas em ordem. Como Davi diz no seu último cântico, Salmo 18, e que está também exposto nos livros históricos, Deus me desembaraça o caminho. Deus vai desembaraçar a história de Ester e Mordecai. Deus vai tratar deles de uma forma especial, com a providência do Senhor. Deus tem providência aqui para com o próprio rei. Deus vai usar toda essa história para preservar a vida do rei. Porque Mordecai estava ali e ouviu, olha só a providência de Deus, fez com que ele ouvisse a trama para tirar a vida do rei. Se eles fossem pessoas más, que não temessem a Deus, talvez fosse a hora, né? Ô Ester, se livra desse cara, desse rei, se livra dessa encrenca, deixa os caras matarem ele. Mas ele é temente ao Senhor, ele aprendeu a respeitar as autoridades. Não é assim que se resolve o problema, iria criar outros e outros problemas. E Mordecai, então, ele conta para Ester, olha, tem 2 eunucos tramando contra o rei. Investiga isso e conta para o rei. E foi investigado. O texto diz que, de fato, investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados na forca. Vejam que Deus está livrando o rei Assuero, e Deus, através disso, vai lá na frente operar grandes coisas na vida de Mordecai e na vida do povo de Deus. Então, olha só, o Deus da providência, mesmo que você não entenda a sua vida, mesmo que a sua vida esteja numa tremenda confusão, confie no Deus da providência. Vou dar alguns exemplos bem práticos. Talvez seu casamento esteja tão ruim que você chegou à seguinte conclusão: casei com a pessoa errada. Casei com a pessoa errada, me dei mal.
né? Não devia ter casado, devia ter ouvido meus pais, devia ter ouvido sei lá quem, e cometi um erro. Mesmo que você esteja vivendo isso, lembre-se que há um Deus da providência que pode transformar o seu casamento e fazer você ser muito feliz com a pessoa com quem você está casado. Muito mais importante do que amor no casamento é o compromisso feito diante de Deus. Isso está escrito em Princípios da Palavra e muito bem descrito pelo reverendo Adão Carlos Pereira no livro Oficina do Casamento. A primeira parte importante do casal é compromisso mais do que amor. Compromisso vem em primeiro lugar. Se você fez um compromisso diante de Deus de ser de alguém para o resto da sua vida, cumpra esse compromisso. Seja bom ou ruim, isso é para a glória de Deus e o seu casamento precisa glorificar o Senhor. Entenda que Deus tem providência para cada momento da sua vida. Se de repente você pensa assim, poxa, eu entrei na profissão errada, eu detesto o que eu faço. Fui com as motivações erradas, passei no vestibular, ou fiz o curso errado, eu não gosto do que eu faço. Entenda que Deus pode usar do seu trabalho, dos seus dons, do seu conhecimento para glorificar o nome dEle, para fazer com que pessoas sejam trabalhadas e alcançadas ali. Nós temos que parar de ficar olhando as coisas ruins da vida. Temos que parar, como eu sempre digo, e aprendi com o meu professor, reverendo Hermes, lá no tempo de seminário, parar de se reunir em rodinha de miséria só para reclamar. Temos que tirar proveito das coisas boas que Deus coloca diante de nós, ver a providência dEle, colocando pessoas ao nosso redor para nos abençoar e para nós sermos bênção na vida delas também. Então, providência de Deus. Mordecai está sendo bênção na vida do rei. Lá na frente o rei vai ser bênção na vida de Mordecai e na vida de todo o povo de Deus. Pelo próprio rei? Claro que não. Pela providência de Deus. Deus é aquele que trabalha no coração de quem Ele quer. Mas o texto mostra também a representatividade de Deus. Porque quando você olha para esse cenário, ele é meio frustrante, né? Porque talvez você que cresceu ouvindo histórias desde criança, tinha talvez até admiração pela rainha Esther. Que mulher bonita, que mulher de Deus, mas aí você percebe que não é bem assim. Assim como os demais personagens. Mas a Bíblia faz isso de propósito, para mostrar que há um representante. Para mostrar que nem eu, nem você, nem Abraão, nem Esther, nem Mordecai, nem ninguém na Bíblia, nem eu, nem você pode agradar a Deus, senão Cristo Jesus, o nosso representante. Quando a gente se apresenta diante de Deus, não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos indignos. Se fosse por nós, nós seríamos consumidos, diz a palavra. Mas a misericórdia de Deus está na pessoa de Cristo, na obra que Ele conquistou na cruz. É pela representatividade de Deus, é pelo próprio Deus que se fez homem, pela obra dEle é que nós podemos chegar até o trono da graça. Que nós podemos, segundo Hebreus, chegar com ousadia e confiança diante da graça de Deus. Então nós temos um representante. Se você, quem sabe, está lutando, talvez lutando contra um pecado, contra um temperamento, contra um jeito que não agrada as pessoas ao seu redor, e você sabe que não agrada a Deus, lembre-se disso, você não vai conseguir vencer, mas você tem um Deus que vai te fortalecer. Se você buscar o seu representante, se você entender que Ele consegue, você não, mas Ele consegue obedecer a Deus totalmente. Então nós estamos nele, nós nos alegramos nele, nós descansamos nele, nós enchemos o nosso coração com a glória dele. Então nós tiramos o foco da nossa vida. Por isso que Esther é muito curioso, o livro de Esther. Não há em nenhum lugar nesse livro, como eu já disse no domingo passado, o nome Deus. Mas é um dos livros que mais mostra Deus de maneira soberana, maravilhosa, agindo. Porque a glória toda é para Deus nesse livro. Não é para Mordecai, não é para Esther, não é para o rei Assuero. A glória é somente de Deus. Quando você acha que é alguma coisa, quando você acha que pode, resolver os seus problemas por si mesmo, Paulo vai dizer assim lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Lembram o que fez Pedro? Jamais, Senhor, eu vou te negar. Pedro, o apóstolo corajoso, o mais corajoso do colégio apostólico, e que fica covarde naquele momento e nega Jesus por 3 vezes. Mas e os demais? A gente só pensa em Pedro e Judas. Judas traiu e Pedro negou. Mas cadê os demais? Quem ficou para proteger a Cristo ou para morrer ali com Cristo? Nenhum deles, todos saíram, todos foram embora.
todos fugiram. Então, olha só, a palavra de Deus mostra isso claramente. Somente Cristo não falhou, Ele é o nosso representante. Confie na obra dEle. E quando você falhar, lembre-se que Ele não falhou. Peça perdão, volte-se para Deus. E lembre-se da mediação de Cristo. Em Cristo Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, providência de Deus, representatividade de Deus, mas também amor de Deus. Por quê? Porque o texto fala de uma história de amor. O rei ficou apaixonado por Ester. Mas o rei ainda assim era um rei cruel, um rei maldoso. Quando você compara o amor de Assuero com o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, é muito diferente. Deus não trata a gente como se fôssemos um simples objeto. Apesar da palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, apesar da palavra de Deus diz que nós somos escravos de Cristo, lembram disso? Ele não nos trata como escravos, pelo contrário, Ele se entrega por nós, Ele tem amor por nós, Ele protege a gente e Ele sempre quer o nosso bem. Se tem alguém que quer o nosso bem durante toda a nossa vida, em primeiro lugar, esse é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nunca vai deixar de nos amar. Deus nunca vai desistir de nos amar. Ele sempre vai atrás da gente com graça, com misericórdia, com paciência, com restauração. Apesar dos nossos erros, tão iguais muitas vezes como de Esther, Mordecai e de todos os outros personagens da palavra. O amor de Deus é sempre maior. O amor de Deus é aquilo que garante e enche o nosso coração de esperança, garante que Deus nunca vai nos abandonar, como Paulo escreve aos Romanos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, como nos diz a palavra. Mas é ainda mais curioso, porque além da diferença entre o amor de Assuero com o amor de Cristo, o amor de Cristo é muito maior, o amor de Deus é muito maior, a Bíblia faz uma relação entre casamento e a nossa relação com Deus, mostrando que Cristo é o noivo, o esposo, e nós a noiva. E a gente podia pensar, né? Analisar o texto em alguns prismas aqui interessantes. Esther teve que se preparar 12 meses para se apresentar ao rei. Depois há alguns conflitos no livro. Será que ela pode ou não chegar no rei sem ser apresentada, sem ser convocada? Olha só que coisa interessante. 12 meses para chegar diante do rei. E nós temos um Deus que aceita a nossa presença e que tem prazer em nos ouvir e que convoca a gente todo domingo para estar aqui, para cultuar o nome dele. Um Deus que tem prazer em estar com a noiva. E nós precisamos nos preparar para a vinda do noivo, que é Cristo. Nós precisamos embelezar a nossa vida cada dia mais com as coisas de Deus, com os ensinamentos do Senhor, não se preocupar tanto com a parte externa, mas com a parte interna do nosso coração, um coração voltado para esse nosso esposo que um dia virá nos buscar, Cristo Jesus. Então a palavra de Deus faz essa relação. Paulo, pega essa ideia em Efésios de que nós somos a esposa, a noiva de Cristo, e nós precisamos seguir o modelo desse casamento, pautado no amor, no verdadeiro amor, no amor que nos ama apesar de sermos miseráveis pecadores como somos. Essa é uma história interessante, uma história de amor que demonstra a providência de Deus, a representatividade, a intermediação de Cristo e o amor de Deus por nós. Lá no final da história a gente vai ver o quanto Deus ama o seu povo, quanto Deus preservou a vida do seu povo, e foi Deus quem fez. Não foi simplesmente Mordecai e Esther, mas foi Deus quem agiu o tempo inteiro pela providência dele. Lembre-se disso. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez sua vida esteja uma confusão. Talvez você não está legal com o seu cônjuge, talvez você não esteja legal com o seu filho, talvez seu trabalho, sua vida profissional esteja um caos, quem sabe sua vida emocional esteja bagunçada, talvez a vida física, seu corpo, enfermidades, problemas diversos que todos nós temos, mas lembre-se disso. Deus é o Deus que tem providência para cada detalhe da nossa vida. Deus é o Deus que nos aceita pelo que Cristo fez, e Deus é aquele que nos ama. Precisamos confiar mais no amor de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.